Meu nome é Vanessa, eu sou uma mulher autista diagnosticada tardiamente. Eu sou mãe de trigêmeos autistas de 6 anos. Eu gosto de dizer que para mim, eles são nível 99 de suporte, porque o suporte é o dia inteiro. Mas eles se enquadram como nível 3, 2 de suporte. Eu sou casada com um homem autista que foi diagnosticado tardiamente também. Então, talvez a minha casa seja a maior concentração de autistas por metro quadrado da Zona Sul. Eu sou advogada, especialista em direito da pessoa com deficiência, palestrante, professora. E eu acho que, por enquanto, é isso. Eu gosto muito de falar do panorama histórico para que vocês entendam que não faz 100 anos que se falou a primeira vez em direito da pessoa com deficiência. Foi em 1948 que apareceu na legislação o termo direito das pessoas inválidas, por conta do final da Segunda Guerra Mundial. Essa preocupação era só com deficiência física e só com homens, porque eram os soldados que voltaram da guerra, mutilados, enfim, com alguma deficiência física. E então se preocupou que eles parassem de produzir, porque eram os homens que trabalhavam. E aí a preocupação era que eles tivessem algum tipo de suporte para continuar trabalhando e não deixar a economia cair. Em 91, 50 anos depois, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho criando as normas para um trabalho inclusivo. Mas até então, se falava apenas de rampa, elevador, piso tátil. Não se falava em incluir pessoas com deficiência intelectual ou autistas no mercado de trabalho. Em 94, o Brasil assina o Pacto de Salamanca. Aí, com certeza, uma pessoa com 79 mestrados vai falar, não é pacto, eu falo pacto. É o pacto porque é um compromisso. O Pacto de Salamanca fala sobre educação especial e como todas as crianças e adolescentes devem frequentar os ambientes acadêmicos com suporte robusto e, inclusive, multidisciplinar, se necessário. O Brasil é signatário dessa convenção. Deveria estar cumprindo. Em 96, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais do Brasil, que é a primeira vez também que se menciona educação especial para o público, pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação. Em 2007, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, Nada sobre Nós Sem Nós, que foi feita por pessoas com deficiência. A primeira vez em que pessoas são sujeitos e não objetos de uma legislação. Em 2012, a gente tem aqui no Brasil a Lei Berenice Piana, que é a Lei de Proteção ao Autista. 2013, a nota técnica do MEC, que explica como que a pessoa autista vai ser incluída na sala de aula. Em 2014, o decreto que regulamenta a Lei Berenice Piana e estende os direitos para as demais pessoas com deficiência. 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi feito em resposta à convenção, que foi recebida no Brasil como emenda constitucional. Ou seja, a Convenção da ONU no Brasil tem força de Constituição Federal. Em 2023, a gente tem a alteração da Lei Estadual de São Paulo de Proteção à Pessoa Autista, pela Lei 17798 de 2023, de autoria da deputada. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Ah, que bonito isso, né? Pois é, bonito seria se fosse respeitado. Isso aqui é o princípio básico que a gente aprende na faculdade de democracia. Isso aqui é democracia. Equidade é democracia. Não existe democracia sem equidade. Vou apresentar para vocês os propósitos da convenção: autonomia, dignidade, plena participação, acessibilidade e igualdade de gênero. Todos os critérios de diagnóstico são para homens, feitos por homens. Então, precisa-se falar sobre igualdade de gênero, inclusive para poder ter um diagnóstico decente. De todos esses critérios, para mim, o mais importante é a acessibilidade. Porque se você não acessa, você nem começa. Então, eu posso ficar horas aqui falando sobre unicórnios, sexo dos anjos. Se eu não falar de acessibilidade, eu não tenho plena participação, eu não tenho dignidade, nem autonomia, nem igualdade de gênero. A acessibilidade, ela começa por tornar o ambiente acessível para todos os corpos. O corpo com deficiência, o corpo sem, o corpo gordo, o corpo magro, através do desenho universal. O desenho universal prepara o ambiente para receber todo mundo. Mas mesmo assim, mesmo acessível, ele pode não estar adaptado. E aí, depois do filtro do desenho universal, é necessário o filtro das adaptações razoáveis, que é quando individualmente você vai olhar para aquela pessoa e perguntar o que mais você precisa. Eu fiz a rampa, eu pus o elevador, eu pus o piso tátil.
Tá bom para você? Não. O que eu preciso fazer? A adaptação razoável pressupõe que não vai ter ônus excessivo para nenhuma das partes. Então, eu não posso exigir que seja construído um cômodo só para uma pessoa, mas eu posso fazer pequenos ajustes e acomodações para tornar aquele ambiente acessível também adaptado. A adaptação razoável é prevista na Lei Brasileira de Inclusão. Eu não estou inventando isso. Eu não tirei isso do meu bolso. Adoraria ter essa criatividade, mas eu não tenho. Quando você nega uma adaptação razoável, você está negando a própria Constituição Federal, porque a Convenção tem força de Constituição no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 58, explica para quem que é a educação especial, onde ela será oferecida e qual o serviço que vai ser oferecido, que é o apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela. E que, se esse serviço não for possível, ela será direcionada para o ensino especializado. Eu queria falar que eu acho muito engraçado, e é para soar passivo-agressivo mesmo, eu acho muito engraçado que eu não vejo ninguém brigar por causa desse parágrafo 2º. Eu não vejo um ser humaninho militante vir aqui tretar porque na Lei de Diretrizes e Bases a escola pode mandar para especializada. Não vejo uma panela bater, sabe, uma faixa, nada. Não vejo uma pessoa pedir para o Ministério Público intervir. Continua aí, ó. 30 anos de sucesso. Já se prepararam para se perguntar isso? A quem interessa? Artigo 59. Os sistemas de ensino têm que assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos, terminalidade específica, professores com especialização para atendimento especializado, professor de ensino regular capacitado e integração nas classes comuns. Faz 30 anos que essa lei está vigente. 30 anos. Faz 30 anos que está escrito que é para adaptar. A Lei Berenice Piana equipara legalmente a pessoa autista a uma pessoa com deficiência, para que ela minimamente tenha acesso a brigar por alguma coisa. E ela explica que, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista vai ser incluída na classe comum com acompanhante especializado, certo? Essas foram as principais inovações que essa legislação trouxe, além do diagnóstico precoce, alimentação, apoio ao acesso ao trabalho, questões de direito reprodutivo, educação sexual. A nota técnica do MEC de 2013 fala que os estudantes terão um acompanhante e que esse serviço é uma adaptação razoável de acordo com a Convenção de 2006. E que as modificações são os ajustes necessários quando a necessidade específica do estudante não for atendida no contexto geral. De novo, eu não inventei isso. Isso é uma nota técnica do Ministério da Educação, que está vigente. Em 2014, veio o decreto que regulamentou a Lei Berenice Piana. E aí ele explicou o que o acompanhante especializado faz, que são atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação, para alunos do espectro ou outra deficiência. Então, hoje no Brasil, se o seu filho for síndrome de Down, paralisia cerebral ou deficiência intelectual, ele também tem direito a esse acompanhante, que tem que ser fornecido pela escola. O que eu não tenho regulamentado: quantos por aluno, qual a formação e como vai funcionar. Se vai ter uma formação específica, se vai ser um estagiário, se vai ser uma pessoa graduada. Porém, se a gente for levar ao pé da letra, para você ser uma pessoa especialista, você precisa ter pelo menos 360 horas de um curso. Então, subentende-se que tem que ser uma pessoa pelo menos graduada. Eu trouxe para vocês a linha de cuidados da pessoa autista do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde de 2015, página 87. O acompanhante terapêutico tem valor de tratamento que se ocupa da mediação com as atividades e com a cidade. Tem uma função de reintegração social, busca possibilidades de articulação, auxilia na redução do isolamento, se dá na realização de atividades que visam ampliação de contexto, cumpre a função de construir possibilidades e estratégias que os produtores de espaço, de vida, de forma que auxiliem e possibilitem diferentes destinos. Essa nota que eu li é um documento oficial do Ministério da Saúde, que fala da previsão e importância do acompanhante terapêutico que deve ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Esse documento é público e deveria estar sendo cumprido. Artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que é o atendente pessoal? Membro ou não da família, com ou sem remuneração, que assiste ou presta cuidados básicos. Profissional de apoio, alimentação, higiene e locomoção. Perceba que o profissional de apoio não cuida de interação social como o acompanhante especializado. Acompanhante, aquele que acompanha. A pessoa com deficiência tem o direito à disponibilização de recursos humanos, tecnológicos, que garantam seu atendimento em igualdade de condições. Artigo 28. O artigo 28 é só sobre educação. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, adoção de medidas individualizadas e coletivas
para maximizar o desenvolvimento acadêmico, favorecendo acesso, permanência, participação e aprendizagem. Pesquisas para desenvolver novos métodos, planejamento e estudo de caso, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços, participação dos estudantes e adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento de aspectos linguísticos. Isso tudo está na Lei Brasileira de Inclusão. Ninguém inventou a roda. Artigo 34. A pessoa tem direito ao trabalho, sua livre escolha, aceitação e ambiente acessível e inclusivo. Ela vai ter direito de igualdade de oportunidade, plano de carreira e também tem direito a acessar todo tipo de suporte que qualquer outra pessoa que não tem deficiência tem. Então, não é cumprir a cota para colocar o rapaz com síndrome de Down como empacotador. É perguntar onde ele quer trabalhar. Você quer fazer aqui na administração? Você quer trabalhar no jurídico? Você quer trabalhar com vendas? Onde você quer trabalhar? Isso é um emprego apoiado. O último artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência é o que garante acesso a produtos, recursos, estratégias, métodos que maximizem sua autonomia. Isso é tecnologia assistiva. Não é porque é tecnologia que tem que ser eletrônico. Tecnologia pode ser um recurso humano. Aí eu trago a lei de São Paulo, que explica que o acompanhante especializado vai trabalhar na função de inserção, devendo saber manejar e atuar frente às dificuldades, bem como no que diz respeito às atividades escolares, auxiliando o aluno na interação social, no ensino de maneira geral e nas aplicações didáticas. Essa lei está em vigor desde outubro e eu nunca vi um acompanhante desse em escola nenhuma estadual. Essa lei foi aprovada em unanimidade por todos os deputados dessa casa e foi sancionada pelo governador. Podem cobrar. Vocês não precisam ter votado na Andréia para cobrar. Pode cobrar o deputado de vocês, que também aprovou essa lei. Fica vedada a limitação de alunos por sala de aula, por ciclo educacional ou qualquer outro critério. Lembrando que a gente tem uma lei de 2015 que determina que, se tiver mais de uma criança com deficiência por sala, o número total de alunos da sala precisa ser reduzido. Essa lei também não é cumprida. Se você for funcionário público federal, você tem direito à redução de 50% de jornada com manutenção do seu salário para cuidar de um dependente que seja pessoa com deficiência ou se você for pessoa com deficiência. O tema 1097 do STJ estendeu essa redução para funcionários estaduais e municipais. Se você for CLT, trabalhar na iniciativa privada, você tem prioridade no home office. E se você for mãe de uma pessoa com deficiência, você também tem prioridade ao teletrabalho. A saúde suplementar. O autista não pode ser impedido de entrar num plano de saúde e o autismo não pode ser considerado carência, doença pré-existente. Tema 1082. Se tiver um beneficiário em tratamento no plano, o plano não pode ser cancelado. Não importa do que seja tratamento, coluna, hérnia, miopia, mioma, câncer, não importa. Está em tratamento, a pólice não pode ser cancelada. Lei 14.454 de 2022. Tratamentos fora do rol da ANS devem ser cobertos, desde que tenham evidência científica. Ou seja, a gente não vai obrigar o plano a cobrir constelação familiar, barra de access, aromaterapia. E aqui está falando uma pessoa que se acorrentou na porta da STJ comigo e estava lá no Congresso para a gente aprovar essa lei, com várias outras mães atípicas do Brasil inteiro. Essa lei é uma baita vitória da sociedade civil organizada. BPC, pessoa com deficiência que tiver o critério de renda de 1/4 de salário mínimo por pessoa da casa, tem direito a um salário mínimo. É um critério de miserabilidade muito alto. Eu concordo, tá? Existe hoje a possibilidade de que o auditor que estiver olhando sua documentação flexibilize a renda para meio salário mínimo. Eu nunca vi isso acontecer. Normalmente, você precisa ingressar com uma ação judicial e isso a Defensoria Pública da União faz. Se você tiver em algum momento da sua vida trabalhado como CLT e não tiver sacado seu FGTS e você for responsável por um autista nível 3 de suporte, você pode sacar administrativamente. Se ele for nível 1 ou 2, é exigida uma ação judicial. Vanessa, por que você está exigindo? Não sou eu. É a ação civil pública que a Defensoria Pública da União apresentou e o juiz determinou que, se for nível 3, saca. Nível 1 e 2 tem que entrar com a ação. E como essa ação é contra a Caixa Econômica, também é feita pela Defensoria Pública da União. Eu quero fazer uma provocação final e eu quero parafrasear uma filósofa, que é a Hannah Arendt. A Hannah viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ela era uma mulher judia. Então, ela viveu o horror da guerra e do Holocausto.
Essa não é, essa frase é dela, e onde está a autista, ela escreveu originariamente judia, mulher judia. Se você é atacado na qualidade de autista, é como autista que você deve se defender. Não como uma pessoa com deficiência, cidadão do mundo, em nome de direitos humanos, etc. O que eu posso fazer de maneira concreta na minha qualidade de autista? Pessoa com deficiência física não fala por você e pelo seu filho. Um autista nível 1 de suporte, que nunca te viu na vida, não fala por você e pelo seu filho. Só você calça o seu sapato. E é isso. Muito obrigada.